para quem estiver assistindo e não conhecer um pouco da história do senhor, queria saber se o senhor podia contar um pouco para a gente a trajetória política e sindical. Em que momento se encontra o sindicalismo e a política na sua vida? Eu sou sindicalista, né? E estou vereador. Sindicalista é aquele que, independente se faz parte da direção do sindicato ou não, mas tem a defesa do trabalhador como uma premissa. Então, desde que eu me entendo como gente dos movimentos estudantis, eu sempre tive um dom, um legado também que meu avô, meu pai deixou de defender a classe trabalhadora. Eu sou da classe operária, eu vim dos grandes movimentos classistas aqui em Pernambuco, apesar de estar com 40 anos ainda, mas eu passei por muita coisa já. Estou nessa vida aí mais de 20 anos. Então eu sou sindicalista. E eu, em determinado momento, eu sempre informei que eu acho que o sindicalista não deveria virar político. Era um erro que eu cometia sempre, porque eu tinha um medo de esquecer a categoria. E aí eu sempre apoiava alguns candidatos, mas eu nunca tive relação fazer política partidária. Em determinado momento, eu fui convidado pelo deputado federal Paulo Rubens Santiago para fazer parte da sua assessoria, mas assessoria mais técnicas, voltadas para os movimentos sociais e sindicais. E ali eu comecei a perceber que as bancadas do Legislativo Estadual, Municipal e Federal, poucas pessoas defendiam o trabalhador. E aí eu comecei a entender, né, que na base da pirâmide, se é o trabalhador que está lá, a grande maioria são trabalhadores assalariados, o porquê a gente não encontra uma bancada de trabalhador grande. E hoje é do mesmo jeito, hoje não mudou, por contrário, hoje diminuiu. Parece que o trabalhador ainda não entendeu que as revoluções sociais, as conquistas sociais, trabalhistas, estão na política. E aí eu despertei, lá em 2012, fui candidato a vereador, bati na trave, tive 4.598 votos em 2012, saí candidato para deputado estadual em 2014, tive mais de 15 mil, e em 2016 eu tive 8.604, se eu não me engano. E fui eleito em 2016 vereador do Recife. E daí eu, um leigo, não tinha padrinho político, não tinha deputado federal, estadual. Naquele momento, em 2016, eram alguns amigos meus, o Glauber, o Tiago, e outros companheiros mais próximos, que estão na assessoria hoje, o Adilson Porteiro, está até aí na live também. Alguns amigos que eu juntei e a gente começou essa jornada. E aí eu comecei a perceber, aí já fazendo parte, na parte de dentro, fazendo parte de um parlamento, eu comecei a perceber que realmente o movimento dos trabalhadores é órfão nas principais casas legislativas do Brasil. E aí eu fiquei mais encorajado, comecei a me preparar, eu estudo muito, quem me acompanha aí na tribuna da Casa José Mariano sabe a qualidade do nosso discurso, do debate, do enfrentamento. E aí eu comecei, porque eu tenho aquela premissa de ser o melhor, eu me entrego a isso, gosto, e hoje eu estou realizado, porque eu consigo atender aquele eleitor que me deu a sua confiança de representar. E a gente continuou trabalhando, Hoje eu sou líder do PSB, sou vice-líder do governo, e estou na comissão mais importante da casa, que é a CLJ. Continuo trabalhando muito, e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para oferecer ainda, né? E essa referência que é a me dada de ser um vereador que é ligado às pautas trabalhistas, é muito do meu feeling lá atrás, do meu ensinamento, da base que eu tive, né? A Câmara, o Parlamento do Recife não é diferente de outros por aí. É um retrato da sociedade. E eu quero que a sociedade, e os trabalhadores em especial, encontrem no nosso mandato o mandato que defende a classe trabalhadora, né? É para isso que eu estou ali, foi por isso que eu
eu decidi ser candidato, porque eu tenho certeza que é muito órfão aí no parlamento, e aqui eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês aí que vivem política também, são jovens como eu, e para a gente discutir, porque a gente precisa ocupar a política. A política não tem espaço vazio, a gente tem que ocupar. E é isso que eu venho fazendo hoje, esse tempo todo que a gente está no parlamento. Muito bem. Gostaria de saudar a todos e a todas que estão assistindo a gente, pedir, né, que sigam o nosso projeto, o Plenário Virtual, puder compartilhar também esse vídeo, também nas nossas outras publicações. E mandar uma saudação aqui rapidinho, vereador, para Fernando Fagundes, nosso colega, nosso amigo que fez essa ponte aí com você. Ele já esteve aqui no plenário também, às vezes para o carnaval, quando falou sobre a organização da imprensa que entra. Um grande abraço para Fernando, grande amigo. E o vereador, e nessa trajetória sua lá na Câmara de Vereadores do Recife, quais são os principais projetos que você conseguiu avançar ao longo desses 2 mandatos? Tive projetos importantíssimos, e eu posso citar, eu estou vendo que tem muito terceirizado aí entrando, perguntando pelo salário dos maqueiros, os benefícios sociais. Aqui no Recife tem uma lei importantíssima, de minha autoria. A lei de contratos públicos é uma lei muito antiga, de 1998. E essa lei não previa nenhuma sanção por atraso de salário dos seus contratados, perdão. E aí, aqui no Recife, que nesse exato momento não existe nenhum trabalhador que esteja com salário atrasado, é muito fruto dessa lei de nossa autoria que protege o trabalhador, que impede, inclusive, que o empresário receba a sua fatura se não tiver quite com as obrigações trabalhistas. Inclusive, tem uma empresa que está sem pagar os benefícios. E a gente está no mês, no dia 23, não é isso? No dia 5, ele vai apresentar a nota. Se ele não tiver pago esse valor, os benefícios aos trabalhadores, ele não recebe. É uma sanção. E é aberto um procedimento administrativo. Esse dispositivo não existia na lei de contratos públicos. Foi uma lei de nossa autoria. Então, é uma lei importantíssima. E do mais, durante a pandemia, eu tive uma lei aprovada importantíssima, que inclusive me emocionei muito nessa lei, no dia da sanção, foi que impediu o corte de água e de energia durante o período de pandemia. Essa lei foi importantíssima, correu o Brasil todo. Eu fiquei feliz demais, porque foi uma lei social, né? E, infelizmente, precisou-se de lei para entender que, naquele momento, o trabalhador que estava em casa não tinha condição, estava em lockdown, e estava em casa, não podia pagar sua conta, principalmente os mais vulneráveis. Uma lei também importantíssima. Então, a gente tem muita lei voltada para o trabalhador, para aquele cara da base, e a gente tem produzido muito sobre isso, nas comissões. O nosso mandato é muito ativo em defesa desses trabalhadores, e eu estou vendo que tem muito trabalhador entrando aí perguntando sobre os maqueiros. Nesse exato momento, os maqueiros que prestam serviço nos hospitais do estado de Pernambuco estão sem receber seu salário. E aí, a gente tem que entender que esse trabalhador ele não é funcionário do governo do estado, ele é terceirizado. E ele tem uma função importantíssima. É um trabalhador que não parou de trabalhar sequer um minuto da pandemia. Nesse exato momento está sem receber. Mas, pelo outro lado, o empresário diz ao sindicato da categoria, ao nosso mandato, que só vai pagar quando receber. E aí, tecnicamente, eu vou olhar no portal da transparência e eu descubro que esse ano nenhum centavo foi pago para o governo do estado a esse contratado. Então, assim, é uma situação delicada. De um lado está o governo que não se posiciona, né? Do outro lado está o empresário asfixiado, sem recurso, e informando que só paga quando receber. Então, tudo isso me assusta, porque são trabalhadores que ganham um pouco mais de um salário mínimo, com descontos de pouco mais de R$ 1.100. Esse valor é um valor baixo, com a inflação que a gente vive hoje, com o custo de vida que vivemos hoje, é passar fome. 90% de quem recebe esse dinheiro não tem casa própria, o aluguel já come metade do salário, a feira é outra metade, e aí, meu amigo, é dinheiro na mão da agiota, é fiado na mercearia do lado. Então, assim, é questão
de sobrevivência. Então, eu tenho ao trabalhador da Pernambuco, os magreiros estão perguntando aí, a última atualização que a gente teve é que o governo já mandou pagar amanhã. Se acontecer isso, o empresário só vai ver o dinheiro na sua conta segunda-feira. Mas quem tem fome, tem pressa. Um dia, para quem está com fome, é um ano. Não tem tempo que mensure isso. E eu estou muito preocupado com isso. E a gente espera, inclusive, que a governadora nos receba. Né? Eu estou muito... tenho certeza que ela não compactou com isso, apesar de estarmos em lados, somos adversários políticos, mas não somos inimigos, jamais. Não faço política com fígado, mas eu preciso dizer a ela o que está acontecendo com esses trabalhadores. Tem trabalhador vigilante, por exemplo, da BBC, uma empresa de vigilância, que está há 3 meses sem receber férias. Por 3 anos seguidos, saíram de férias e não receberam. Alguém tem que fiscalizar esse contrato. Se você contrata um pedreiro para a sua casa, você paga o pedreiro, você quer a obra boa. Se tiver uma falha, você vai reclamar. Como é que tem uma empresa na tua casa que está pagando a fatura todos os meses religiosamente e ele deixa de pagar férias, benefícios também como ticket? Então tem muita coisa errada por aí. Ô, vereador, aproveitando o tema, o senhor tem se destacado bastante aí no cenário, no noticiário, exatamente na defesa, tanto desses trabalhadores da saúde terceirizados, mas também daqueles da educação, né, que o senhor também cobrou bastante, aqueles terceirizados que estavam sem receber. O senhor chegou a ir para conversar com o ministro, né, o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, conseguiu falar com a Marina Silva também, mas não consegue falar com a governadora Raquel Lira, mesmo o senhor querendo tratar sobre um assunto que o senhor acredita que ela não compactua. Por que essas dificuldades o senhor acredita? Consegui falar com o ministro, mas não consegui falar com a governadora. Olha, eu não conheço a Raquel pessoalmente, tá? Mas eu tenho uma imagem dela que ela é uma pessoa muito correta. A imagem que eu tenho. E o governo dela ainda está numa carência ainda. A gente tem que aguardar muita coisa. Tá? Eu protocolei um pedido de reunião no dia 27 de fevereiro. E de lá para cá, nem sequer uma ligação a gente recebeu. Alguns interlocutores, mas mais para dizer assim, olha, a Raquel está se organizando. Mas esse organizando demora um tempo. E quem está sem receber? Você agora está sem receber. Você está pensando agora, nesse exato momento, o que é que seu filho vai comer amanhã. Então, eu não tenho condições de ficar confortável com isso. Mas, assim, eu tenho certeza que essa solução vai chegar. É simples. Rinaldo, por que é simples? Quando se licita um contrato público, automaticamente a empresa ganhadora é declarado e, em ato contínuo, esse dinheiro é empenhado. O que é isso? Se é 10 milhões globais um contrato de 4 anos, esses 10 milhões já é separado numa rubricazinha, fica lá na caixinha, que ninguém pode tocar. Esse dinheiro é exclusivo para quando o empresário apresentar a nota, esse dinheiro ser pago. Simples. E aí eu quero dizer à governadora, quero sentar com ela e mostrar quais são os mecanismos de controle e de fiscalização desses contratos públicos. Não tem pegadinha, não tem erro. É você pegar a nota, ver a quantidade de trabalhadores, ver o que foi feito. Os fiscais existem para isso, atestar a nota e acabou-se. Manda pagar. Simples. Então, assim, eu espero mesmo que ela me receba. Né? Ontem, inclusive, durante o ato com o presidente Lula, eu fui solidário a ela. Durante as vaias que ela recebeu, eu fui nas minhas redes sociais, publiquei um apoio a ela, porque aquela forma da vaia que aconteceu foi uma vaia extremista, uma vaia na tentativa de calar o orador. Então, assim, a gente não faz política com fígado. Eu quero construir. E do outro lado está o trabalhador. Mas o meu sangue é o sangue de defesa do trabalhador. Eu sou sindicalista. Eu quero cobrar, eu quero dizer a ela que o trabalhador é que não pode sofrer nessa crise toda.